não fala de todas, tá? De algumas pontuais. Em seus arrebatamentos de fé e de amor chegava a renúncia pessoal com proveito da coletividade. Então, quando ele começa a falar do socialismo cristão, e o comunismo é essa igualdade absoluta, né? Seria o extremo do socialismo, ele fala que o comunismo verdadeiro, da igualdade absoluta, requer sacrifício pessoal, doação de si. Se eu não estou disposto a doar-me àquele que me agride, olha o cristianismo aí, aquele que é injusto, aquele que explora, aquele que não tem as luzes do Evangelho em seu coração, se eu não estou disposto ao sacrifício pessoal para despertar a consciência dele em nome de Jesus, eu não estou preparado para vivenciar o comunismo real, a igualdade de todos nós perante Deus. Ele tira a matéria disso. O comunismo real é a igualdade perante Deus. Tem outra parte que ele fala, o verdadeiro socialismo é uma troca fluídica. Sou eu doando o que eu tenho de íntimo, mesmo na matéria, todos os meus fluidos ao meu irmão. Isso é socializar, porque aquilo é meu. Eu que controlo aquilo na externa, mesmo na matéria. Se eu tiro a matéria, o que vira a minha posse? O que eu tenho de fato? Tenho virtudes, tenho conhecimentos intelectuais, tenho experiências morais. Isso é o que eu tenho de posse. E se eu tenho esse sentimento socialista dentro de mim, socialismo, filosofia, não sistema, eu assumo o dever cristão de doar o que eu tenho ao outro. Minha inteligência, minha capacidade moral, minhas virtudes, minha paciência, minha tolerância. E o cristianismo fala algo diferente disso? Em absoluto. Por isso que ele diz, é preciso cristianizar. O socialismo materialista vê matéria, vê dinheiro, vê posses, vê poder, vê sucesso, vê influência social. O socialismo cristão vê o que você tem de fato. Vê virtudes, vê perdão, vê amor, vê caridade, vê inteligência, vê conhecimento. A gente trabalha com objetos diferentes. Alguém gostaria de falar? Essas reflexões sobre a forma de governo, o sistema político, sem dúvida, o espírito que deve pautar a nossa reflexão. Mas eu entendo que o sistema político hoje está tratando de seres encarnados também. Então a gente precisa dar uma olhada na parte material. Sobre a questão da acumulação, né, que é estritamente material, falando aqui do mundo material. Houve no passado uma tentativa de fazer um capitalismo associado com o socialismo. Como? Socialismo utópico. Aquilo que Marx depois vai criticar. Né? O socialismo utópico, que era defendido por Owen, por Fourier, Saint-Simon, era um socialismo em que o próprio capitalista acumulava pelo bem dos outros. É isso que a gente está falando aqui. O capitalista acumula, mas ele não usa só para si, ele gera benefícios para os outros. Aí você tem várias propostas, o Fourier defendia os falancérios, né? Quer dizer, tentativas de trazer benefícios sociais da acumulação. Achei curioso a reflexão do Bruno sobre o capitalismo espiritual, né, da gente acumular as virtudes. De fato, é muito interessante isso. O Leon Denis chama o espiritismo de um socialismo etéreo. Né? Socialismo etéreo, ou seja, o socialismo espiritual. E aí fica difícil até saber em que medida esse capitalismo espiritual não é, na verdade, um socialismo etéreo, né? Nada mesmo. Seria um capitalismo que é um socialismo utópico, porque o capitalista pega para distribuir. Aí você tem, então, é importante mencionar também, um espectro. Não se fala em socialismo por uma coisa só. Tem capitalismo por uma coisa só. Você tem capitalismo financeiro, capitalismo de mercadorias. Você tem socialismo utópico, cristão, soviético, né, bolchevique, você tem vários tipos. Então, nós, pelo que a gente vê nas leituras, estamos falando aqui do socialismo etéreo, portanto, o socialismo dos espíritos.
Foi dito em outro slide também passado, eu gostaria de só comentar rapidamente a questão da revolução, né? Leon Denis diz: eu sou evolucionista e não revolucionário. De fato, existe no espectro socialista o extremista, que quer levar o socialismo por meio da revolução armada, né? E esse é que o Leon Denis critica. Mas existe o socialismo que vai, né, do sistema atual até ele de maneira evolutiva. Como? Pela educação moral. Mas a palavra revolução aqui deve ser entendida nesses dois sentidos, né? Revolução, no sentido da crítica do Leon Denis, é a revolução armada. Mas revolução pode ser feita sem ser de maneira armada, né? Veja-se que o cristianismo foi uma grande revolução. Veja-se que o espiritismo também foi. Kardec usa a palavra revolução do espiritismo algumas vezes nas obras da codificação. Mas é uma revolução moral, intelectual, né? Então, só para pontuar que a revolução tem esses significados também. Deixa eu ver o que mais eu anotei. Essa questão da quimera. A igualdade total é uma quimera. De fato, é. No estágio em que estamos, ela será logo desfeita, né? Porque temos diferentes capacidades e virtudes. Agora, é interessante observar quando o autor diz, o autor espiritual, que a igualdade absoluta ela não poderá acontecer por conta desse egoísmo, portanto, dando a entender, né, implicitamente, que sem o egoísmo daria. Do ponto de vista material, nada impede. Questão de recursos não falta. Certo? Se a gente pensar que a questão é o recurso, a gente entra num problema muito grave. Porque se eu disser que fazendo uma igualdade absoluta de recursos materiais, todo mundo ficaria na miséria, e portanto a gente não pode fazer essa igualdade, tem que haver acumulação. Ora, se igualando fica na miséria, imagina acumulando, porque quem acumular vai tirar do que não tem. Vai ficar pior ainda, vai ser insustentável para aqueles que ficarem na base da sociedade, na base da pirâmide social, né? Então a questão não é recursos, a terra supre os seus filhos, né? Os seus seres. Depende do quê? Da maneira de organizar. Então, a gente ficou aí de falar da justiça social para o Espírito Eterno. Então, essa questão, depois na minha próxima fala eu abordo. Então, fico por aqui. Gostei muito da oportunidade que o Luiz nos deu de pensar um pouco sobre o papel que nos deu de pensar um pouco melhor sobre a igualdade, termo que usaste, da acumulação e da distribuição igualitária dos recursos, né? Pensemos, e antes de entrar na análise pontual, a partir da fala do nosso irmão Luiz, consideremos que nós, irmãos, não por menos tivemos a necessidade de uma passagem de tempo relativamente longa, de Jesus até Kardec, para que pudéssemos, mais do que pela ciência, mas pelo amadurecimento das percepções humanas, a partir do instrumental da ciência, em torno da realidade ao seu redor e em torno da realidade em si mesmo, embora essa seja a grande desconhecida nos dias de hoje, né? Divaldo é um desses nossos irmãos que vão colocar abertamente, com muito mais propriedade do que eu, sobre a nossa capacidade de levar o homem à Lua, de levar satélites para fora do nosso sistema solar, mas não de mergulhar em nós mesmos. Esse ainda é o nosso calcanhar de Aquiles. Mas vejam, nós temos a capacidade de maquiar, de construir realidades falsas em nossa mente. Nós, como
aqui as coisas aqui fora, elas estão estruturadas a partir de princípios imutáveis. Por isso é que nós necessitamos fazer esse movimento de saídas e entradas, de análises externas e internas, porque eu em mim eu não tenho todos os referenciais. Eu não consigo por mim mesmo, de olhos fechados, preso numa sala escura, sem qualquer acesso a sons externos, a imagens, entender o que é a lei da gravidade, a luz, os fenômenos próprios da luz. Então eu preciso ir à realidade para poder refazer, revisitar percepções minhas em torno da realidade, para criticar-me, para ver até que ponto que eu estou alinhando-me com conhecimentos que de fato estão ligados às leis imutáveis de Deus, ao pensamento superior, supremo, soberano do Pai, ou eu estou aqui, como pegando emprestado aí o termo dos espíritos superiores, preso em quimeras, né? Então assim, agora a questão pontual, né? Vamos aqui a algo concreto. Estamos numa sala, dentro de uma casa espírita, num salão, dentro de uma casa espírita, e nenhum de nós aqui, supondo-nos simples trabalhadores assalariados, com os recursos que garantem os direitos constitucionais de alimentação, de lazer, de vestuário, teríamos condição de, com recursos próprios, construir essa sala, que nos serve a todos aqui que estamos aqui presentes. Não serve ao indivíduo, serve a nós todos que estamos aqui, a centenas de pessoas que já passaram antes de nós por essa sala e a outros que usarão. Se nós pensarmos numa escola, se nós pensarmos num hospital, temos outros tantos exemplos mais significativos, mais impactantes no nosso campo emocional, né? Aqui talvez eu viva sem, mas um hospital, a mim que estava doente semana passada, eu que tive um AVC, eu que fui acometido de câncer, não tenho recurso para pagar, e mesmo independente de ser hospital público ou particular, preciso de uma estrutura que os recursos próprios, dentro dessa situação hipotética de todos termos uma distribuição igualitária de recursos, todo mundo recebendo aquilo para que os seus direitos constitucionais sejam atendidos, para que essas situações aconteçam, né? E aí alguém poderia opor a esse pensamento que acabamos de construir a ideia de que, ok, o Estado fará isso. O Estado não existe. O Estado não tem vida própria. O Estado é composto por pessoas. Eu vou santificar pessoas porque eu lhes dou um título? Não é assim que funciona. Nós tínhamos numa situação lá relatada no Novo Testamento, frente a frente, Pôncio Pilatos, governador romano, com o poder do Estado, e tínhamos Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça, valendo de termos descritivos usados por João, seu Evangelho. E quem era quem? Quem era maior que quem? Então, nós, mais uma vez, caímos aqui, ao partir para análises concretas, questões que estão aqui perceptíveis, analisáveis aos nossos sentidos, aos nossos raciocínios, e aí repetimos a questão da construção da sala, a impossibilidade material de essa ideia de distribuição igualitária dos recursos, atendendo às necessidades que não são passíveis de serem atendidos com recursos individuais. E mais uma vez recuperamos a defesa de que o problema não está assim no acúmulo, mas no uso que se dá a esse acúmulo. Uma vez que aquele que construiu essa casa, aquele que construiu essa sala, que reformou essa casa, como vinha saber, que a casa passou por reforma, poderia ter usado o recurso para comer caviar todo dia, para comer bem, muito bem, para fazer viagens em todo o mundo. O recurso é dele. Dentro do nosso atual sistema político-econômico, diante do nosso sistema legal, ele tem todo o direito, toda a liberdade para fazer o dinheiro que ele bem entender. No entanto, ele decidiu investir na construção da casa, na reforma da casa, e nos proporcionar um ambiente de maior bem-estar aqui, hoje, nessa manhã. Eu queria, lembrando um pouquinho o que o Bruno falou, que é muito, muito bom. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E mais uma vez, considerando, vamos esquecer a questão material, onde todo mundo tem dinheiro, o dinheiro é o mesmo. Alguns têm mais, outros têm menos, mas o dinheiro é o mesmo, né? Então seria um ponto em comum, a quantidade que está variando entre a gente, mas o dinheiro é o mesmo.
Mas em relação aos talentos, em relação às habilidades, aos conhecimentos, cada um tem um, alguns têm o mesmo e tem uma variação aí, cada um traz a sua bagagem assim. E na sociedade em si, precisa desses diversos conhecimentos, precisa dessas diversas experiências para poder fazer alguma coisa, até para poder construir a própria